dois. Um, dois. Dois, testando, som. Um, dois, som. Um, dois, testando, som. Tá bom, tá? Tá bom? Acho que tá. Um, dois, testando, som. Testando. Um, dois, testando. Tá ótimo. Som. Ei, teste, som. 1, 2, 3, 4. Ei, som. Teste, ei. Ei, som. Essa última corda está estenejando, dando a canseira. Aqui também dá. Primeiro. Violão. Violão. Tá no 7.
és santo, tu és fiel, Deus. Então, assim, nesse momento, a tua presença, a tua graça, para buscar a tua Deus, fale aos nossos corações, Pai. Receba a nossa oração. Por onde, Deus, esses louvores chegaram, Deus, por onde essa palavra chegar, ela possa produzir frutos para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente no de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Eu só vou ler esse versículo. Eclesiastes 10. Deus é quem trabalha, né? Nós conseguimos encontrar a verdade de Deus em Deus. Então nós começamos o culto com esse recado para você. Pare um pouquinho, deixe essa agitação, essa correria, se debruce aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que a sua vida será muito mais produtiva. Amém? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Amém. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor para todos que estão em casa também nos acompanhando pela live. Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. Como o pastor estava dizendo, né? Trabalhar com ferramenta ruim é a pior coisa que existe. Ferramenta tem que ser boa, senão o serviço não sai com qualidade, senão o serviço não rende. E assim temos que ser nós também. Pois nós somos ferramentas de Deus, não é verdade? Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor para que Ele nos use. E devemos estar sempre afiados, devemos estar sempre em dias, devemos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos usar de uma maneira eficaz. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Adorar o nosso Deus. Hoje nós vamos inverter, vamos adorar primeiro, depois nós vamos cantar os hinos de adoração, de louvor. Essa canção diz que o Senhor é o nosso respirar. Então cante isso de fato, realmente, que Deus seja a sua vida. Este é o meu respirar.
Ele a glória para sempre, sempre. Saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas do saber e conhecer Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a dele, cante ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Exalte ao nome dele, aleluia. A ele a glória. Sempre, amém. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai, e santo é o teu cálice diante dele a terra, abre os joelhos e com as mãos, pois você
em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Ele é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Aleluia! O Senhor é a razão do nosso viver. O ser humano tenta descartar Deus das suas vidas, né, tentando viver independente de Deus, mas isso não é possível, amados. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus nós nada somos. Precisamos reconhecê-lo a cada dia na nossa vida. Essa canção diz: Senhor, te quero ouvir a tua voz. Amém? Então, cante isso fazendo uma oração ao Senhor, porque daqui a pouquinho nós temos a palavra de Deus, e aí é Deus falando com a gente. E se nós viermos aqui e não ouvirmos o conselho do Senhor, né, terá sido meio que em vão a nossa vinda neste lugar, né? Será em vão a sua conexão nessa live, se você ouvir apenas as pessoas e não ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Senhor, te quero. Ao Senhor assim, ó. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, conhecer. Senhor,
quero, Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Como é bom exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Obrigado, irmão Luci, irmão Juninho, Deus abençoe. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Com certeza Deus tem algo a dizer ao coração da igreja. Como diz em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aí o irmão já pensa, vixe, esse versículo outra vez. Esse versículo outra vez. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vou ler aqui na versão da telinha, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O versículo diz: e sereis minhas testemunhas. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Obrigado, pastor. Deixa aqui, né? Amém. Jesus estava falando isso para os seus discípulos, quando ele estava prestes a voltar aos céus para depois de haver morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Ele estava conversando com os discípulos. Ele estava falando com os discípulos a respeito da missão deles, a respeito da missão da futura igreja que surgiria a partir deles, a igreja que foi iniciada, né, ali com Jesus e os 12. Então o Senhor, ele estava dando instruções, e ele disse que eles receberiam o Espírito Santo, irmãos, em suas vidas. A gente estava comentando aqui no início do culto sobre ferramenta afiada, né? O Espírito Santo, ele é aquele que nos traz capacitação, ele é aquele que nos gradua, ele é aquele que pega. Olha, eu já vi analfabeto que não sabia escrever nem o nome trazer uma mensagem tão maravilhosa, né, a ponto de fazer professor, diretor de escola, médicos cair em pranto. Por quê? Porque ele estava na orientação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Então, olha que coisa maravilhosa que Jesus disse para os discípulos, né? Vocês serão minhas testemunhas. Eu estava meditando para trazer essa palavra, e eu confesso, irmã Jacinta, que a minha cara ficou um pouco meio vermelha de vergonha, porque eu me coloquei a refletir sobre a minha vida, é claro, em primeiro lugar, e sobre a vida da igreja diante disso aqui. Porque, irmão, Jesus falou essas palavras e ele foi embora. E os discípulos, eles não deixaram cair por testemunhas. E abraçaram isso força.
e eles foram testemunhas de Jesus até a sequência. Eles enfrentaram morte, prisão, eles enfrentaram fome, eles enfrentaram. Jesus estava apresentando o reino de Deus para as pessoas. O Genivaldo vai colocar ali para nós Mateus Jordão. Então, irmãos, às vezes a gente lê a palavra de Deus muito superficialmente, dar o reino de Deus para as pessoas. Se você ler um pouco antes disso aí, ele estava, vamos dizer, reunindo os discípulos, né? Ele estava antes ali chamando os discípulos para serem seus companheiros, e de repente ele começou a anunciar o reino de Deus, e ele falava para as pessoas a respeito do reino de Deus, como são as coisas no reino de Deus, como a coisa acontece no reino de Deus. Mas não eram apenas palavras, haviam sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres, libertação. Essas coisas acompanhavam o ministério de Jesus e dos discípulos na apresentação do Evangelho, na apresentação do reino de Deus. E hoje, irmãos, uma vez que a responsabilidade está sobre a mão da igreja, né, nessa era, a gente vê as pessoas tentando mostrar o reino de Deus de formas tão estranhas. A gente vê coisas nos cultos que parece que não encaixam com o que é um culto a Deus, porque as pessoas não têm esse poder, as pessoas não têm essa autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para fazer outros sinais. Tem muito crente que nem acredita mais em milagre, não acredita mais que Jesus cura. Uma vez eu fiquei surpreendido, tinha uma senhorinha bem de idade, e a gente gostava daquela velhinha. Ela era de uma determinada igreja, aí fui eu e outra pessoa visitar ela. Ela estava doente. Eu perguntei se ela permitia que a gente orasse por ela, né? Para que, se fosse a vontade de Deus, ele a curasse, né? Livrasse daquela enfermidade. Eu me surpreendi. Eu era meio novo crente, né? Aquela senhora disse para mim: não, irmão, né? As coisas que acontecem com a gente é tudo determinação de Deus. Não precisa orar, não. Né? Se Deus tiver que me levar, Ele vai me levar. Aí eu pensei, nossa, achei estranho aquela irmã não querer a oração, não acreditar que a oração teria poder para, né? Mas, irmãos, isso não é estranho. Muitas pessoas têm perdido a fé, não têm fé nem para si mesmo, quanto mais para manifestar o reino de Deus a outras pessoas. Porque, irmãos, às vezes alguém pode dizer: mas a pessoa tem que crer em Deus pela palavra. Sim, mas tem muita gente que não crê em Deus pela palavra. Muita gente precisa ver um milagre acontecer, por exemplo. Muita gente precisa ver um enfermo ser curado. Muita gente precisa ver um sinal acontecer, porque ele não tem fé. E de repente isso aí vai ativar a sua fé, vai começar a desenvolver a sua fé em Deus e na sua palavra. A igreja primitiva, eles levavam a palavra, mas eles também curavam. Você pode ver que todos os apóstolos que ficaram quando Jesus foi embora, né, nos evangelhos, em algum lugar relata o que eles fizeram. Pregaram a palavra, mas também deram demonstração do poder de Deus. Deram demonstração de que o Deus que eles serviam era um Deus forte, tremendo, poderoso. Irmãos, e nós precisamos fazer essas coisas. Nós precisamos crer.
As pessoas precisam ver que o nosso Deus é aquele mesmo Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha tão bonito e fala: nossa, como era lindo, olha que poder tinha esse homem de Deus. Sim, irmãos, mas o Deus é o mesmo. Nós é que somos diferentes. Com o passar do tempo, a igreja, ela foi se modificando, ela foi, né? Tinha aqui o templo, aí aqui tinha o santo dos santos, né? E tinha uma cortinona que separava, então ninguém podia ir ali, só o sumo sacerdote, somente ele podia entrar ali. As pessoas traziam seu sacrifício e ele fazia isso. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? A cortina se partiu ao meio. Deus estava dizendo o quê? Eu quero que todos tenham liberdade de entrar na minha presença. Eu quero que todos tenham liberdade de prostrar-se diante de mim no meu trono e me adorar pessoalmente, sem intercessão de terceiros. Então Jesus libertou, abriu o santuário para que todos pudéssemos adorá-lo. Aquele lugar ali já não era mais aquele lugar sagrado que se alguém entrasse caía fogo e consumia a pessoa, não. Irmãos, porque o tempo inteiro Deus nunca esteve interessado num lugar físico. Deus nunca esteve interessado em um templo assim, feito por nós. Deus sempre teve a intenção de habitar no coração da gente. Deus sempre quis fazer do nosso coração a sua morada, não de um templo. Eu até hoje, eu gosto muito de ler a história, né? Eu sou apaixonado por história. E quando eu leio ali aquela passagem que o templo de Salomão foi destruído por aquele general lá que tem um nome estranho, você lembra, pastor? Nebuzaradã, olha o nome do fera. Como aquele homem teve coragem de desmanchar um templo daquele, né? E eu às vezes pensava: oh, meu Deus, porque o Senhor permitiu, né? O Nebuzaradã destruiu o templo de Salomão, uma coisa tão gloriosa. Mas eu fui entender, irmãos, que Deus não está nem aí com aquele templo. Deus queria o coração do homem. Apesar de ser tudo ali revestido de ouro e de ter coisas muito chiques e caras, Deus não estava nem aí com aquilo. Deus queria o coração das pessoas. Deus sempre quis o coração do homem. É por isso que quando Jesus morreu, aquela cortina partiu-se ao meio. Era Deus dando liberdade a todos os homens para entrar em sua presença. E hoje, que igreja que a gente vê? Uma igreja que a pessoa não entra na presença de Deus para buscar a Deus. A pessoa liga para o pastor, manda o zap para o pastor fazer uma oração por ele, a Deus. Irmão, acabou esse negócio de sacerdócio, né? Agora você mesmo é o sacerdote, você entra na presença de Deus e fala com Ele. Mas a igreja parece que está tentando voltar àquele templo, né? Só falta pôr o pastor aqui atrás e uma cortina na frente e gritar lá de trás: ó, pastor, você que está aí na presença de Deus, intercede por mim. Só falta fazer isso. Tem umas igrejas aí que está um negócio parecendo isso, viu, pastor? Que eu fico olhando, assistindo. Tem umas igrejas aí que daqui a pouco faz isso. Bota seu líder atrás de uma cortina e manda ele clamar a Deus. Irmãos, Deus não quer que nós dependamos dos outros. Ele já quebrou isso. Ele já rasgou a cortina do templo. Ele já nos deu livre-arbítrio para entrar em sua presença, para confessar os nossos pecados, para adorá-lo, para sacrificar a Ele, né, sem a intervenção desse ou daquele. Eu penso que a igreja precisa meditar e fazer uma comparação de como estamos hoje e como era a igreja primitiva, que realmente honrou
o mandamento de Jesus Cristo, que disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: olha, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. A situação é tão complexa que se o irmão ficar meio emotivado e der um glória meio alto na igreja, os outros assustam. Só vê menino chorando, porque não é acostumado. Se o irmão der uma sapateada, misericórdia. Então, irmãos, eu confesso que quando a gente olha a nossa situação como igreja hoje, e a gente faz um paralelo com a igreja primitiva, a gente fica pensando: meu Deus, onde estamos? Aí talvez alguém diga: não, meu irmão, mas as coisas mudaram, as coisas evoluíram e tal. Sim, as coisas mudaram, evoluíram. Nós temos que usar dos recursos todos que existem, né, para levar a palavra de Deus. Agora nós temos que levar em conta o seguinte: o mandamento de Jesus ainda é o mesmo: sejam minhas testemunhas, aqui, ali e acolá. A ordem dele é a mesma. Pelo que eu saiba, ele não desceu em nenhum outro lugar e disse: vamos mudar o negócio aqui. Não, continua o mesmo mandamento: sejam minhas testemunhas. E a igreja está sendo testemunha de Cristo. Quantas vezes a gente se omite como cristão? Quem já omitiu-se como cristão? Eu já me omiti como cristão. Uma vez à noite eu tive um sonho, que eu chegava em determinado lugar onde tinha algumas pessoas. Naquele sonho, uma moça vinha e rasgava a minha camisa. Eu ficava sem camisa no meio do povo, e eu ficava muito envergonhado, e eu saía correndo. Aí eu acordei e fiquei perturbado com aquele sonho. Falei: misericórdia, que é isso, né? Acho que vai acontecer alguma coisa que vai me desonrar, deve ser, né? Irmãos, eu tinha que ir no cartório da cidade pegar um documento, e quando eu cheguei lá, estava tendo um casamento. Tinha umas 15 pessoas lá, porque lá em Minas, quando casa, né, irmão Francisco, que é tanto de gente, né? Aí a senhora do cartório me viu e falou: já eu te atendo. Eu falei: tudo bem, pode fazer. E aí eu fiquei encostado. Irmãos, como diz o mineiro, não foi nada não. Do nada, a noiva que estava casando com o rapaz olhou para mim, abriu um olhão desse tamanho e começou a apontar para mim e dizer: é ele, é ele, é ele. Eu falei: epa, eu lembrei do sonho na hora. E ela queria avançar em mim. Eu falei: demônio está repreendido em nome de Jesus. Só que aí ela não conseguiu vir, porque ela caiu dentro do cartório. E o noivo dela, um negão com os braços desse tamanho. Eu falei: é ruim que eu fico aqui. Eu me omiti, o medo falou mais forte. Enquanto eles acudiram ela, cacei a primeira portinha e cunhei. Minha mãe ficou doida comigo: toma vergonha na sua cara, correndo, demônio. Eu falei: corri mesmo. Porque minha mãe não rejeita não, viu? Se eu vacilar na frente dela, dá ruim para ele. Que isso, menino? Toma vergonha, correndo do demônio. Era para você ter colocado a mão na cabeça dela e feito isso. Falei: colocar a mão nada. Eu fiquei pensando naquele cara colocar a mão no pé da minha orelha. Olha os bração do menino. Voltei lá depois para buscar o documento. Quer dizer, eu me omiti como cristão. E se puxar a capivara, certamente não foi só essa vez, não. Às vezes as pessoas encostam na gente, sem conhecer a gente, e começam a falar da vida. Mas às vezes você não está afim de dar bola para a pessoa, né? A pessoa está se abrindo e você diz, como diz o pessoal aqui, né? Pior. E se omite. E deixa a pessoa como está.
Irmão, não é por acaso que uma pessoa que nem te conhece encosta em você e começa a falar as coisas da vida dela, o que ela está passando. Ali é uma porta que Deus está providenciando para você, né, agir, deixar Deus manifestar a força do reino dele. De repente ali vai ter uma libertação, uma transformação. Então a igreja hoje precisa pensar, ou precisa repensar sobre essas coisas. É claro que a gente está vivendo dias difíceis, mas os discípulos também, quando eles começaram a sair pelo mundo pregando, eles enfrentaram todo tipo de dificuldade, né? E pelo que eu sei, ainda não estão queimando o crente em praça pública. Pelo que eu sei, ainda não estão soltando o crente numa arena junto com leões. Não estão jogando no tacho de óleo quente. Até porque óleo está muito caro, né? Então eu penso que para nós ainda está suave. A gente ainda tem condições de divulgar o Evangelho. Tem gente que fala assim: queria que Jesus voltasse logo, que já acabava tudo com isso. Mas ele falou o seguinte, que quando o Evangelho do reino for anunciado, né, pregado em toda a terra, aí virá. Agora, como isso vai acontecer se nós nos omitimos como igreja? Então, irmãos, sei lá, sabe, tem dia que dá aquela vontade de se tornar aquele crente poderoso, aquele crente que expulsa os demônios, aquele crente que chega no enfermo e cura em nome de Jesus, que manifesta mesmo o reino de Deus. Mas de repente a vontade passa, né? Por quê? Porque são tantas coisas para envolver a gente, são tantas coisas para a gente fazer, e a gente acaba vivendo uma vida tumultuada, cheia de afazeres. Vamos ver o que o Senhor diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Todo mundo já sabe de cor isso aí, né? A partir do versículo 15, Jesus falou assim, ó: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Tem mais? Depois de ter falado isso, né, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, olha as últimas coisas que Jesus falou para a igreja, falou para os discípulos. Ele estava transferindo, irmãos, o ministério para a igreja. Aquilo que ele fazia, ele estava transferindo para as mãos da igreja. Então os irmãos entendem quando eu digo que está na nossa mão, que agora nós somos a bola da vez, está com a gente, irmãos. Agora, o que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com essa ordenança de Cristo? Nós somos uma espécie de representantes do reino de Deus aqui na terra. A palavra do Senhor, não esqueça que o pastor pregou lá na casa da Lucy, uma palavra muito bonita, que me fez lembrar da terrinha, deu até vontade de ir. O pastor pregou lá na casa da irmã Lucy, em meio àquele cheiro de biscoito que estava lá, né? Ele estava custando esperar acabar o culto, mas eu guardei a palavra, que nós somos peregrinos em terra estranha, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Aquela foi uma das mensagens mais bonitas que eu acho que você pregou, pastor. Nunca esqueci daquela mensagem, uma coisa muito bonita que tocou os nossos corações, né? E é verdade. Irmãos, nós como representantes do reino de Deus, o que estamos fazendo?
como estamos representando esse reino. O nosso país aqui, por exemplo, para a gente entender melhor, ele tem representantes, embaixadores, em cada país tem um representante do Brasil, ou mais, aquela pessoa está ali para representar o país, aquela pessoa está ali como embaixador. Agora, dependendo do que esse sujeito fizer lá, ele complica, ele estraga a diplomacia, ele estraga os acordos. Nós temos um presidente que não liga muito para falar as coisas. Esses dias para trás estava arrumando rolo com a China, Então, quer dizer, a gente tem que representar bem, irmãos. E hoje eu estive pensando nisso. Nós somos representantes do reino dos céus, o maior reino e mais importante que existe. E nós somos representantes, temos apresentado esse reino para as pessoas. Como será que Deus está em termos de satisfação com a igreja que representa o reino de Deus aqui na terra? Porque o reino de Deus representou